Olá, memes, ou memes, ou WTF. Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2007, segunda fase, código 408. Vamos ver se eu faço isto em menos de 20 tags. Grupo 1, número 1. Determine graficamente a distância D do ponto P à reta passante R. O ponto P pertence ao bissetor dos diedros pares e tem menos 4 de abscissa e 4,5 de cota. Portanto, P está no segundo diedro, tem cota 4,5 e menos 4,5 de afastamento. Os traços da reta R têm 4 de abscissa. Portanto, F e H têm cota e afastamento 0. As projeções da reta fazem ambas ângulos de 50 graus de abertura à direita com o eixo X. Para saber a distância de P a R, vou descobrir os traços do plano constituído por R e P e vou rebater o plano. Pelo ponto P passei uma reta horizontal H. A reta H vai ser concorrente com a reta R no ponto Q. Unindo a projeção Q1 com a projeção P1, obtenho a projeção H1. A reta H tem um traço frontal que eu chamei F'. Unindo F' com F, obtenho o traço frontal de delta. Delta fui eu que escolhi. H de delta vai ser paralelo a H1 e vai passar pelo ponto H. Agora que tenho os traços do delta, vou rebatê-lo usando como charneira H de delta. Consequentemente, H de delta coincide com H de delta rebatido e os pontos F e H coincidem com o seu próprio rebatimento. Pela projeção Q1, vou fazer duas linhas. Uma perpendicular à charneira e uma paralela à charneira, que é a própria projeção H1. E na paralela à charneira marquei a cota de Q, 4,5. E depois uno essa extremidade com o ponto em que a charneira cruza a perpendicular à charneira. Chama-se a hipotenusa, que vai ser o raio deste arco de rebatimento. O centro deste arco é o ponto em que a charneira cruza a perpendicular à charneira. O arco termina na perpendicular à charneira e lá fica Q rebatido. Portanto, rebati o ponto Q usando o triângulo de rebatimento. Por Q rebatido vão passar duas retas rebatidas. Primeiro, a reta H rebatida, devidamente paralela ao H de delta rebatido. Segundo, a reta R rebatida, que passa nos pontos F e H rebatidos e por Q rebatido. O ponto P rebate-se assim. Por P1 passo uma perpendicular à charneira, que só vai parar na reta H rebatida. E então, por P rebatido, vou passar uma linha perpendicular à reta R rebatida. Portanto, esta linha representa a distância mais curta entre o ponto P e a reta R. É a distância D que nos pediram. Grupo 1, número 2. Represente uma pirâmide pentagonal oblíqua de base horizontal situada no primeiro diedro de acordo com os dados abaixo apresentados. Utilizando a direção luminosa convencional, determine a sombra própria da pirâmide e a sua sombra real projetada nos planos de projeção. A base da pirâmide é um pentágono regular cujo centro é o ponto O, 2,5, 6, 7. O ponto A, com 2,5 de abscissa e 2,5 de afastamento, é um dos vértices da base. Se a base está num plano horizontal, a cota de A também é 7. Pelas projeções O2 e A2, passei o traço frontal do plano da base e chamei-lhe θ. Se a base está num plano horizontal, a projeção horizontal da base está em verdadeira grandeza. Então, com o compasso, faço o centro em O1, abertura até A1 e desenho uma circunferência que depois divido em 5 partes iguais. Estes raios formam 72 graus uns com os outros. Assim descobri as projeções B1, C1, D1 e E1. A cota destes 4 pontos novos também é 7 cm. Uni as projeções e obtive as projeções da base. O vértice da pirâmide é o ponto V,
0, 2,5, 0. Agora vou unir o V aos pontos da base. Na projeção frontal, a aresta AV é invisível porque A e V têm menos afastamento que os outros. Na projeção horizontal, e porque a base tem mais cota, as arestas laterais EV, DV e CV são invisíveis. Agora a linha separatriz. Pelo ponto V vou passar uma reta L com a direção luminosa convencional. A reta L interseta o plano θ no ponto I. Pela projeção I1 vou passar as projeções T1 e T'1 tangentes à projeção horizontal da base. Isto diz-me que a base está iluminada e as faces laterais EDV e CDV também estão iluminadas. Ou seja, o circuito da linha separatriz é o seguinte: C, B, A, E, V, C. O D não faz parte da linha separatriz. O vértice, porque tem cota 0, vai coincidir com a sua própria sombra projetada. E agora passo raios luminosos pelos outros pontos. C produz sombra no plano horizontal de projeção. B, A e E produzem sombra no plano frontal de projeção. Achei também E virtual e B virtual porque as arestas EV e CB vão quebrar. Assim, liguei VS1 com CS1, CS1 liga a BV1, quebrou em X e vai para BS2. Depois segue para AS2, depois ES2 e depois VS1 liga com EV1, quebrou em X e fechou em ES2. A projeção frontal da pirâmide esconde parcialmente a sombra projetada da mesma. E agora a mancha. Fiz a mancha da sombra projetada. Na projeção horizontal manchei ABV e na projeção frontal manchei BCV, que são faces visíveis e que fazem parte da sombra própria da pirâmide. Grupo 2, número 1. Construa uma representação diédrica de um paralelepípedo retângulo situado no primeiro diedro, de acordo com os dados abaixo apresentados. Construa uma terceira projeção do paralelepípedo lateral obtida no plano de perfil YZ. A face ABCD do paralelepípedo está assente no plano frontal de projeção. Significa que a face ABCD tem afastamento 0, está em verdadeira grandeza na projeção frontal e o sólido tem 4 arestas laterais de topo. Os pontos A, B e C são 3 vértices consecutivos dessa face. O vértice A tem 3 de abscissa e 5 de cota, e o vértice B tem 7 de abscissa e 1 de cota. Já conheço o lado AB. A aresta BC mede 3,5. Existe outra aresta, AV, que também mede 3,5. Estas duas arestas, BC e AD, serão perpendiculares ao lado AB. Depois fecho a figura ligando C2, D2 e projeto C1 e D1 sobre X. Existe outra face, mas eu não conheço o seu afastamento. Dizem-me que as diagonais espaciais do sólido medem 9 cm. Eu não vou ver 9 cm em verdadeira grandeza em nenhuma das projeções. Vou ter que usar o rebatimento. Fiz um plano de topo lambda que passa em D e B. Este plano vai conter duas diagonais espaciais, BV' e DB'. Vou rebater o plano. Escolhi f de lambda como charneira, por isso f de lambda coincide com f de lambda rebatido, e depois B e D não se mexem porque já estão na charneira, por isso D2 coincide com D rebatido e B2 coincide com B rebatido. A partir destes pontos rebatidos tracei perpendiculares à charneira, mas não sei quando é que elas terminam. Com o compasso vou fazer centro em D rebatido, abro 9 de raio e corto a perpendicular que vem de B rebatido. E no corte descobri B' rebatido. E vou passar por B' rebatido uma paralela à charneira até à perpendicular do D rebatido e descobri D' rebatido. Portanto, já descobri duas arestas laterais rebatidas.
Esta medida, que está nas linhas vermelhas, é o afastamento da segunda face do sólido. Marquei esse afastamento nas linhas de chamada e descobri a projeção horizontal da segunda face. A projeção frontal, como era de esperar, coincide com a projeção frontal da primeira face. Pomos em destaque a projeção horizontal, assinalando que BB' é invisível porque os B's têm menos cota. A terceira projeção da primeira face fica sobre YZ porque eles não têm afastamento. Mas a segunda face vai ser diferente. Fiz uma paralela a X a partir da projeção horizontal da segunda face, parei no referencial YZ, fiz um quarto de círculo até X e subi uma perpendicular a X, na qual marquei as cotas respectivas da segunda face. Pus em destaque a projeção e distingui A3 à linha 3 como invisível porque os A's têm menos abscissa. Grupo 2, número 2. Construa uma representação axonométrica ortogonal de uma forma tridimensional composta por dois prismas triangulares regulares de acordo com os dados abaixo apresentados. Os eixos Z e X fazem entre si um ângulo de 110 graus. Os eixos X e Y fazem entre si um ângulo de 120 graus. Conhecemos o ponto A e B da base ABC de um dos prismas e sabemos que a segunda base tem 0 de abscissa, ou seja, as bases são de perfil e as arestas laterais são fronto-horizontais. Do segundo prisma, conhecemos o ponto D e o ponto E da base DEF e sabemos que a segunda base tem 7 de abscissa. Ele também tem bases de perfil e arestas laterais paralelas a X. Ambos os prismas ficam situados para cima do plano horizontal XY. Em primeiro lugar, vou rebater dois pares de eixos com o método dos cortes. Fiz o triângulo fundamental e fiz uma cópia do lado do triângulo entre X e Y. Fiz a sua mediatriz para saber o ponto médio, que é o centro desta semicircunferência. Quando esta corta Z, tenho o ponto em que se cruza X rebatido com Y rebatido. Faço o mesmo entre Y e Z. Uma cópia do lado do triângulo, a mediatriz, a semicircunferência e os eixos Z rebatido e Y rebatido, linha. Ponto A 330. Marco as coordenadas nos eixos rebatidos, faço as linhas de chamada e descobri A1 rebatido e A3 rebatido. O B é quase igual, apenas tem mais afastamento, 3, 10, 0. Descobri B1 rebatido e B3 rebatido. E no rebatimento de YZ vou construir um triângulo equilátero com 7 de lado. Assim descobri C3 rebatido, de onde trouxe uma paralela a Z rebatido até Y rebatido, linha, para saber qual é o afastamento de C. Esse afastamento foi marcado também no rebatimento de XY. Agora vou fazer as três arestas laterais no rebatimento de XY, que serão paralelas a X e terminam em Y, na abscissa 0. Ponto D, 3, 4,5, 0. Descobri D1 rebatido e D3 rebatido. Ponto E, 3, 8,5, 0. Descobri E1 rebatido e E3 rebatido. No rebatimento de YZ, vou fazer outro triângulo equilátero com a medida 4 cm para descobrir F3 rebatido. O ponto F tem o mesmo afastamento que C. As arestas laterais do segundo prisma vão estar à esquerda desta base, serão paralelas a X e vão parar na abscissa 7 cm. E cá estão elas, as três laterais, paralelas a X, e param todas na abscissa 7. Vamos contra-rebater. A partir do rebatimento de XY, vou subir paralelas a Z. A partir do rebatimento de YZ, vou descer paralelas a X. Nos cruzamentos das linhas, encontrei a perspectiva dos vértices dos dois prismas e pus em destaque as arestas visíveis e invisíveis com as devidas diferenças. E fiz também a projeção 3 de ambos os prismas. Agora vou ver a bola.